o Augusto, pai de família, né? O cidadão. Legal, Alfinete. O Augusto Pereira de Melo, que a gente encurtou, né? O Augusto Melo, que todo mundo me conhece bem antes. Aliás, no clube me chamam muito de tio, né? Pelo futebol que a gente tem raiz lá dentro, né? O Rachão, o famoso departamento Canindé, que muitos confundem com a portuguesa, né? E pelo fato de ser Mesmo nome. mesmo nome. É mais uma coisa que tiraram do Corinthians. O Corinthians que inventou essa palavra Canindé, a portuguesa foi lá e meteu o nome no estádio. Eu fui para lá com 15 anos, cara. Me enraizei lá, fui fazer minhas peneiras, que eu fiz parte de futebol também, joguei federado também, futsal. Minha parte foi mais futsal. E depois disso, fui fazer as minhas peneiras no Corinthians, onde passei e acabei me enraizando de vez. E depois sócio mais para frente, já há mais de 40 anos. Então você chegou no clube para jogar? Cheguei no clube para jogar. Você é de São Paulo mesmo? Sou nascido no Paraná, vim para São Paulo com 5 anos. Nasceu onde? Nasci em També, 10 minutos de Maringá, 15 quilômetros de Maringá, mais ou menos. Praticamente Maringá, a família toda de Maringá. Ali na região tem muito corintiano, Muito, né? ali, só corintiano. Mas onde aqui no norte, tem, ali, eu já visitei alguns países, a gente vai, estive agora na Europa, a gente andava, vai Corinthians. Então, é uma coisa impressionante o que o Corinthians faz. A grandeza, né? E de lá, enraizado, por jogar futebol, a gente arrastava votos, né? Foi aí que eu cheguei na política do Corinthians depois de 30 anos. Entrei na política do Corinthians através disso, através de voto. E, por último, fui assessor de departamento, né? Onde a gente trabalhava muito para a família. Por isso que hoje eu sou muito bem quisto dentro do clube, porque enquanto o clube a gente sempre tratou todo mundo bem, sempre trabalhou, sempre procurou ajudar as famílias, porque o clube social é isso, você tem que trazer a família para dentro. E, por último, que eu fui para o departamento de base, onde eu fiquei 2 anos lá. Fizemos um excelente trabalho também. Foi aí que o nosso nome foi pincelado para... E você trabalhava com o que, Augusto? Eu sempre tive empresa de bolsas, acessórios, tive mais de 30 anos, tive uma das maiores empresas no meu segmento. E de 7 anos aí acabei me aposentando, vendendo e fui fazer outras coisas. Aí o menino quis montar a hamburgueria, montamos uma hamburgueria, essas coisas aqui na Paulista, inclusive. Opa, qual que é o endereço? Faz uma propaganda aí que eu vou lá comer, pô. E aí o menino depois acabou querendo essas coisas de esporte. Aí eu tenho estacionamento, tenho arena de esporte, tenho restaurante. A hamburgueria, onde é que é? Fala, conta pra gente aí. Na frente do Conjunto Nacional. Tá bom, já tá. Como é que chama, pra gente saber? The Burger Marketing. Mas hoje tá com o meu irmão, tá com a família, a gente acabou separando e montando outras coisas e ficou com a família lá. Mas já tá lá há alguns anos, né? E aí fui para outra área, porque a partir do momento eu trabalhei muito, eu tive lojas no Brás. Então a vida não foi fácil, são mais de 30 anos no ramo, acordando 2 horas da manhã, abrindo loja de manhã e depois fábrica. Eu tive fábrica e lojas, importei muito tempo da China, todas essas coisas. Então a gente já tem uma história de vida e acabei me aposentando pela Previdência. Claro que eu não sobrevivo disso, muita gente fala que eu sobrevivo de meio salário mínimo. Primeiro que a Previdência não paga menos que um salário mínimo. Mas isso prova que a gente tem caráter e que a gente começou a trabalhar cedo. Porque eu me aposentei com 51, 52 anos, era para se aposentar com 49 anos, mas acabei esperando um pouco para receber um pouco mais. Então sou aposentado pela Previdência e tem outras coisas que a gente faz que meu menino toma conta, minha filha também acabou de se formar na USP, zootecnista. Bacana. Enfim, a gente tem uma vida e hoje eu tenho 24 horas para me dedicar ao clube. Isso que eu ia te perguntar, porque o torcedor quer saber do mandatário, do presidente do clube, exatamente. O senhor vai ser o presidente do clube, o senhor vai ter condições de se dedicar 24 horas para o clube, vai ter condições de ir no Rio de Janeiro quando for necessário, vai ter condições de ir na FIFA quando for preciso, vai ter condições disso, aquilo. Tem, é isso? Você é super atuante, Sormani. Hoje eu tenho todo o tempo possível, como eu já estou nessa campanha há 6 anos, nessa luta, todo esse tempo me dedicando e a minha família cuidando dos negócios. Então hoje a gente tem uma condição, não sou rico, não tenho dinheiro para colocar no Corinthians, não tenho dinheiro para investir em qualquer outra situação, tenho dinheiro para sobreviver, mas tenho caráter e tenho uma marca por trás de mim que vai dar esse suporte para a gente poder trabalhar tranquilo. Isso aí é uma coisa interessante. Mas é legal a gente conversar sobre isso, porque o pessoal fica, da onde é que surgiu o Augusto? Quem é o Augusto? Tal, porque apareceu não, para conhecer, né? Não, a gente tem uma história no Corinthians, são mais de 40 porque anos. Os sócios lá, o pessoal desculpa, mas o pessoal que convive lá conhece, mas às vezes... Fora do clube ninguém conhece. É isso. É por isso que a última eleição foi muito, muito perto, justamente por isso, porque do clube a gente venceu, a gente está muito bem no clube e o clube é que vota, mas fora do Parque São Jorge ninguém nos conhece. Hoje, graças a Deus, pelas propostas, pelo bem que a gente quer para o Corinthians, pelo trabalho que a gente já vem fazendo há 6 anos, graças a Deus estamos bem conhecidos, a opinião pública está nos aprovando, temos já uma porcentagem muito boa, que para nós também não vale nada, o que vale é trabalho, pé no chão, humildade, para que a gente possa
chegar nessa eleição forte. E quando deu o estalo, falou, vou me candidatar, quero ser presidente? Não fui eu, Alfinete. Conta essa história pra gente. Ao contrário, o grande trabalho que nós fizemos na base, que o meu time que a gente dirigia, que era o Sub-17, que eu era assessor, que antigamente era diretor, e o Andrés, quando assumiu a presidência, ele mudou essa nomenclatura. Quem era vice passou de ser diretor e quem era diretor passou a ser assessor. Então, no caso, eu era diretor, mas como mudou a nomenclatura, eu era assessor. Que ano isso, Augusto? Em 2015. Começamos em 2015 e terminei em 2017. Foi a gestão que mais ganhou título, foi a gestão que mais formou jogador profissional. Nós demos mais de 300 milhões de lucro para o Corinthians, nós formamos mais de 13 jogadores profissionais, ganhamos tudo que você imagina em termos de base, campeão do mundo em cima do Barcelona lá, campeão da Copa do Brasil, e único título inédito em 113 anos do Corinthians foi na nossa gestão. Tinha pessoas técnicas que conhecia, pessoas que não iria só para poder viajar, ficar hotel 5 estrelas, ao contrário. Chegava às 7h30 para o campo, questionava os treinadores, porque como jogador, essa é a grande vantagem que a gente tem de ter sido jogador, de conhecer, de jogar futebol até hoje. A gente sabe hoje quando um garoto bate na bola, como um jogador, em termos tático, técnico, enfim, a gente tem um conhecimento. Então todo esse trabalho nós mandamos, isso está registrado em ata de conselho, não sou o que estou te falando, na nossa gestão nós mandamos 299 pessoas embora, demos uma economia de mais de 1.350.000 na folha salarial mês base. Então foi esse trabalho que nos credenciou, onde veio uma proposta para a gente sair como candidato. Outra coisa também que falam, né, que a gente era da renovação e transparência, dessa gestão que está aí. Isso. Sim, nós somos usados, aquilo que eu falei no começo, enquanto eu trabalhava como assessor ali para ajudar a família, e depois eu fui me envolver numa política maior, que eles me levaram para o conselho, eu consultei a minha família, posso ir para o conselho? Qual o problema, pai? Não tem problema nenhum, uma reunião cada 3 meses. Pô, pai, então vai, não tem problema nenhum. Fui para o conselho, fomos eleitos conselheiro, tive 2 mandatos de conselhos, e aí eles me colocaram na base. Só que eu acho que eles imaginavam que eu ia chegar na base e ia viajar, passear. Ao contrário, a gente foi para a base para trabalhar. Como você fala, eles são quem? Essa gestão que está aí há mais de 17 anos, né? Praticamente são 20 anos. Capitaneada? Sim. E pelo Andrés? Isso. O Andrés hoje é o mora aí dessa gestão, é o cara que comanda essa gestão. E aí, quando eu comecei a fazer um trabalho excelente na base, veio uma exigência de que o Augusto tinha que sair da base, pediram minha cabeça da base. Falei, pô, mas peraí, eu estou fazendo um trabalho bem feito para o clube. Enfim, aumentamos a porcentagem de jogador, que tinha pequenas porcentagens. Esse Matheus Pereira, que era o Pilulão, tinha 5% do Corinthians. Então nós começamos a fazer um trabalho diferente, aumentar a porcentagem da base com 70% e terminamos com 80% até 100%. Carlos Augusto, alguns jogadores que conseguimos Carlos fazer. Augusto está na Itália. Está na Itália. Foi 100%, era jogador nosso, foi nós que fizemos um contrato. Pedrinho, 70%, Maicon, 80%, Pedro Henrique, que foi para o Atlético Paranaense, enfim, nós subimos na época 13 jogadores e mais 3, que foi o Donelli, o Duqueiroz e o Rony. O Rony, pra você ter uma ideia, estava mandando embora. Quando eu cheguei, eu falei, não, faz o contrato do garoto. O pai dele hoje me vê, às vezes até fala, você é o segundo pai do meu filho está aí porque você fez o contrato. Não é que eu fiz o contrato, o garoto tinha condição. Talvez não tenha sido trabalhado melhor, porque hoje o que a gente tem que fazer é levar um tempo de maturação pro profissional. O Moscardo, por exemplo, subiu num tiro, mas não. Esse garoto, a diretoria, o profissional, ele tem que trabalhar mais com a base, que essa vai ser a nossa vantagem daqui para frente, integrar a base profissional, para que ele tenha a mesma filosofia de jogo. A gente já tem um projeto para isso. Porque você leva o garoto, você já vê se o garoto tem condição, ele vai ficar lá 6 meses treinando. Ele vai para o banco, ele vai sentir o peso da camisa, ele vai sentir o calor da torcida, ele vai começando a ser maturado. Coisa que, infelizmente, não estão deixando esses jogadores aí 2, 3 meses de profissional, já estão vendendo. Então você tem que ter um trabalho específico. E nós fizemos isso na época. Por isso que a gente teve uma gestão vitoriosa. E aí que o nosso nome foi pincelado pelo que a gente trabalhou para o bem do Corinthians. Porcentagens altas da base, que é o que nós vamos fazer. Eu sei, conheço, tenho conhecimento, sou gestor de base. Então nós vamos trabalhar muito forte para a base, porque a base é o coração de qualquer clube. Tem que ser investido, tem que ser trabalhado nessa garotada, porque é ela que dá fruto. E o Corinthians é o clube mais procurado para avaliação. Olha aí, ó, a garotada que está aparecendo. Quer dizer, você imagine com um trabalho perfeito, com um trabalho sério, com pessoas técnicas, sem coleguismo, que essa é a nossa vantagem da nossa candidatura também, que já foi na passada, não tem colega. Colega a partir do Parque São Jorge, do muro para fora. Lá dentro é profissional, porque qualquer folha que cai, o presidente é culpado. Então, meu amigo, se o presidente é culpado, vai trabalhar comigo pessoas melhores que eu. Não igual e nem pior. Eu costumo dizer que eu sempre contrato na minha empresa pessoas melhores que eu para me dar autonomia, delegar e cobrar. E aí eu trabalho tranquilo. Então é aí que o meu nome foi pincelado para ser o candidato a presidente em 2018. Só que como estava existindo muita vaidade, que esse é o problema do Corinthians, é muita vaidade. Ali não é diretor trabalhando para diretor, ali é um querendo derrubar o outro, cara. Não tem essa harmonia, que é uma coisa muito inteligente, muito bacana que eu aprendi na Europa, que nós chegamos agora. É você sempre trabalhar para o próximo, cara.
Se nós somos corintianos, gente, vamos fazer um mandato legal para o próximo, porque o próximo ele vai vir com menos dificuldade, ele vai trabalhar melhor para o outro próximo. E aí a coisa começa a engrenar. E o Corinthians é uma das maiores marcas do mundo. Basta querer trabalhar, basta ter uma gestão séria, que ele vai crescer rapidamente. E é aí que nós fomos pincelados e acabei recusando em 2018, numa reunião, inclusive no escritório do Herói Vicente, num domingo, 1h da manhã, domingo para segunda-feira. Eu abro mão para ter uma pessoa e vou aprender mais, vou estudar, vou criar mais experiência e, por fim, acabei saindo como vice-presidente do Roque Stadini. E aí, em 2020, a gente teve uma votação legal com o Roque, mas aí, em 2020, por incrível que pareça, um dos meus mentores da minha candidatura foi o Mário Gobi. Num almoço, a gente precisa de alguém raiz do clube, alguém que tem uma personalidade forte, alguém que tem caráter. Você é o nosso escolhido. Falei, aí conversei com a minha base, com a minha chapa, que é uma outra coisa bacana também. A chapa 77 é minha, foi eu que criei. Eu, Valmir, a gente criou um ambiente legal, montamos uma chapa. Eu saí do conselho. Pô, mas você está criando a chapa. Tô, e vamos dar chance para outros. Vamos renovar esse conselho. Eu já fui conselheiro 2 vezes. Vamos dar chance para outras pessoas conhecer o conselho do Corinthians, para eles ver como funciona. Vamos colocar pessoas técnicas lá dentro também, para que brigue para isso. E isso eu me orgulho muito, porque no conselho do Corinthians não tinha 2%, 3% de oposição, e de repente hoje já estamos meio a meio, pessoas brigando por isso. E aí eu acabei aceitando a sair como candidato a presidente, e de repente eu falei, eu vou trabalhar para o torcedor. Eu não vou fazer campanha dentro do meu clube. Por quê? Porque o clube me conhece. Eu sei que lá vai todo mundo me apoiar. Então eu vou conhecer o torcedor. Comecei a viajar, interiores, subsede. Eu ia falar com 5 torcedores em Piracicaba, em Sorocaba, Diadema. Saía da Coab meia-noite, 11h da noite. Pô, eu comecei a ver a aprovação do torcedor, porque eu fui lá explicar o que eu queria para o Corinthians, para ele me conhecer, para ele me aprovar. E automaticamente isso foi para dentro do clube. Eu chegava no clube, pô, você vai ser candidato? Fiquei sabendo através de um amigo meu na Coab que você vai ser candidato. Falei, agora eu vou. Então agora você tem meu apoio, Augusto. E aí começou essa avalanche, a coisa foi muito forte. E aí o Mário Gobi resolveu se candidatar, porque viu a gente crescendo muito, acabou nos tirando 750 votos. E acabou a eleição, tivemos uma votação expressiva, ganhando praticamente de 5 ex-presidentes, ganhando de uma força muito grande. Eu não tinha dinheiro para campanha, não era conhecido na mídia, simplesmente no clube, mas com trabalho, caráter, honestidade, que é o que a gente queria, que é o que a gente quer o bem do Corinthians. E aí tivemos uma votação expressiva. E aí começamos um outro trabalho e hoje, graças a Deus, pela primeira vez na história do Corinthians, um candidato está unindo toda uma oposição sem vaidades para o bem do Corinthians, em prol do Corinthians.